A TV Anhanguera tem acesso à decisão que prendeu 2 policiais militares por envolvimento em sequestro. A polícia já fez buscas em campo nessa área e também utilizando drones para monitorar o local de forma aérea. Mas até agora não encontrou nenhum vestígio do paradeiro do Felipe. O delegado do Pará, preso no Tocantins, vira réu em processo que investiga cobrança de propina para liberar um caminhão. Já está valendo. Motoristas que ultrapassarem limite de velocidade na BR-153, no sul do estado, vão ser multados. Depois de mais de um ano em testes e em fiscalização apenas educativa, os radares passam a registrar infrações e a multar os motoristas mais apressadinhos. O prefeito de Bandeirantes do Tocantins morre durante tratamento contra um câncer. Ele estava internado em Barretos, São Paulo. E no Dia da Consciência Negra, o papel da escola no processo de luta contra o racismo. A busca por respeito passa pelo conhecimento da história e também pela educação. O JA2 dessa segunda-feira, 20 de novembro, já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o delegado do Pará, preso aqui no Tocantins, acusado de cobrar propina para liberar um caminhão. Quem tem a atualização desse caso para a gente é a Cíntia Ribeiro Portilho. Cíntia, boa noite para você. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o JA2 nessa segunda-feira. Pois é, William, a denúncia do Ministério Público aqui do Tocantins foi recebida pela 2ª Vara Criminal aqui de Palmas e converteu a réu, o delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. O delegado chamado Clóvis César Reis Bueno, ele tem 45 anos e ele agora é réu por corrupção. O juiz entendeu que há elementos suficientes para que para dar início a esse processo penal que acusa o delegado de concussão, que é o crime de propina cobrada em razão do cargo em que ele ocupa. O delegado tem agora um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa preliminar. Ele está no quartel do Comando Geral aqui de Palmas, depois que foi removido lá do presídio e que fica em Cariri, no sul do estado. Nesse caso, o delegado é acusado de ter pedido R$15 mil para liberar um caminhão que foi apreendido. Segundo a denúncia, as investigações, o delegado ele era investigado da delegacia de Santana do Araguaia e que assumiu o flagrante de apreensão. Ele ligou para o empresário e disse que liberaria o caminhão assim que ele procurasse uma advogada que estava a serviço desse delegado. A advogada confirmou ao empresário a negociação intermediada por ela e, em seguida, o mesmo investigador paraense orientou o empresário a ligar diretamente para o delegado e se identificar como 01. E assim houve a negociação, o delegado foi preso em flagrante com a quantia de pouco mais de R$7 mil, era a metade do dinheiro que tinha sido negociado, o valor total era de R$15 mil. Então, agora o delegado tornou-se réu nessa acusação aí de corrupção. William, com você. Muito obrigado, viu, Cíntia, pelas suas informações. Bom, nós ainda não tivemos retorno da defesa do delegado Clóvis Bueno. Morreu hoje, aos 66 anos, o prefeito de Bandeirantes do Tocantins. José Mário Zambon Teixeira, mais conhecido como Zé Mário do PP, tratava de um câncer. O Gustavo Pego tem mais informações para a gente. Gustavo, boa noite para você. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o William, Zé Mário, como era mais conhecido na cidade de Bandeirantes, lutava contra uma leucemia aguda pouco mais de um ano. Ele estava internado no Hospital do Amor, na cidade de Barretos, no estado de São Paulo.
O prefeito lutava contra a doença desde setembro de 2022 e chegou a anunciar a cura em fevereiro desse ano. Inclusive, na época, ele foi recepcionado na cidade de Bandeirantes em clima de comemoração por familiares, amigos e moradores do município. O gestor teve uma piora nos últimos dias após descobrir que o câncer havia retornado e precisou então se afastar do cargo de prefeito por cerca de 45 dias para retornar o tratamento, mas acabou não resistindo. A morte foi confirmada pelo prefeito em exercício, o vice-prefeito, então, do Zé Mário, Saulo Gonçalves, do Cidadania. Zé Mário é filho de família tradicional de Bandeirantes do Tocantins, inclusive ele foi um dos responsáveis por lutar pela emancipação do município. Ele era produtor rural e foi reeleito agora para o segundo mandato em 2020. Ele deixa mulher e 2 filhos. Ainda não se tem informações sobre o velório de Zé Mário, mas segundo informações do Saulo Gonçalves, o corpo dele será sepultado no Paraná, onde parte da família dele vivia. William, volto com você. Uma tristeza, né, Gustavo? A toda a família, os amigos, os nossos sentimentos. Obrigado, pelas suas informações. O território quilombola Ilha de São Vicente, em Araguatins, recebeu hoje do presidente da República a concessão de direito de uso sobre a terra. Cíntia Ribeiro Postilho está de volta com essa notícia boa, né, aqui para o pessoal do Tocantins. Obrigado. Cíntia, as suas informações. Isso, William, notícia boa, né, para o pessoal do Quilombo, lá da Ilha de São Vicente, que fica em Araguatins, no Bico do Papagaio. Esse documento tão especial, tão importante, né, esperado há tanto tempo pelo Quilombo, foi entregue pelo próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa cerimônia. O representante do Quilombo recebeu das mãos do próprio presidente da República. O título, conjunto em nome da Associação da Comunidade, dá direito ao uso da terra e não permite que o território seja vendido e que esse espaço seja dedicado a todas as pessoas que moram lá e que têm esse direito. Com ele, as famílias ganham a segurança jurídica para poder investir nas terras, nas suas culturas, nas plantações que quiserem. E a comunidade Ilha de São Vicente faz parte aí da coordenação estadual das comunidades quilombolas do Tocantins. A comunidade reconheceu que esse é um grande avanço. Infelizmente, não são todas as comunidades quilombolas aqui do Tocantins que já possuem esse direito sobre as terras que elas estão há tanto tempo. William, com você. De fato, uma conquista, né, Cíntia? Agora sim, obrigado, pelas suas informações. Agora, 19 horas e 16 minutos. Veja a seguir, radares do trecho da BR-153 no sul do estado começaram hoje a registrar e multar motoristas infratores. Eu volto já. Jornal Anhanguera de volta para todo o Tocantins. Muito obrigado pela sua companhia. Depois de um ano de fiscalização educativa, os radares do trecho da BR-153 no sul do estado começaram hoje a registrar e multar motoristas infratores. Agora é para valer. Depois de mais de um ano em teste numa fiscalização apenas educativa, os radares passam a registrar infrações e a multar os motoristas mais apressados. São 12 radares. A operacionalização desses equipamentos começou hoje ao longo da BR-153, no sul do estado. Os dispositivos operam com velocidade máxima de 80 km por hora para veículos pesados, como os caminhões de carga. Já os veículos leves, como os carros de passeio, não podem passar dos 100 km por hora, nos pontos onde há esse tipo de fiscalização eletrônica. Acho que precisa, para inibir o excesso. Você acha que vai diminuir os acidentes? Eu acho que diminui. Diminui e educa a população. E acontece outra pessoa também ver, né? Cada uma consciência de cada um também, né? Uma vez ele pode passar, outra vez não, mas na hora que ele cair, ele vai sentir no bolso também, né? As imagens dos veículos captadas pelos radares são analisadas por uma central de processamento da concessionária que administra o trecho, que vai de Aliança do Tocantins a Talismã.
Depois do processamento e da coleta de dados, as informações são enviadas à Polícia Rodoviária Federal. Importante ainda relembrar que aqueles condutores, que infringirem a legislação de trânsito nesses pontos estarão sujeitos aos autos de infrações relativos a excesso de velocidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, para a escolha dos locais onde foram instalados os radares, foi levado em consideração os pontos onde os motoristas mais excedem o limite de velocidade e também onde há mais presença de pedestres. A instalação desses radares visa principalmente a redução do volume de acidentes e a redução da gravidade dos acidentes. Esses locais foram realizados estudos técnicos, onde se verificou que havia um grande volume de acidentes e também onde eram empregadas maiores velocidades. Além de definir em conjunto os locais de funcionamento dos radares, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Polícia Rodoviária Federal vai autuar e encaminhar a multa ao motorista flagrado, desrespeitando a velocidade máxima permitida, onde há fiscalização eletrônica. É uma segurança para a gente, Tem muita gente que anda com alta velocidade e isso aí é prejudicial. Para quem está andando, porque está gastando mais combustível, o preço que está, mas também para a própria vida e a vida dos outros, Reforçando então para você que quem for flagrado com a velocidade acima do permitido pode ser multado e, além disso, ter 4 pontos na carteira de habilitação. Ainda sobre trânsito, a gente reforça que esse tipo de situação acontece também de ação justamente para evitar esses números trágicos que eu vou trazer para você que estão acontecendo aqui no Tocantins. O número de pessoas mortas em acidentes de trânsito aqui no estado. Segundo o Detran, de janeiro a outubro desse ano foram 413 mortes. No norte do estado, mais uma vítima entrou para essa estatística. Claudiana Pereira de Souza, de 25 anos, trafegava numa avenida de Araguatins quando bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado. Claudiana chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Araguatins, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes de dar entrada na unidade de saúde. Quando a gente fala de pessoas que estão perdendo a vida no trânsito aqui do estado, não é simplesmente um caso a mais. A gente reforça que existem pessoas por trás disso e famílias que acabam chorando a perda desses entes queridos. Termina hoje o vazio sanitário do algodão. O Gustavo Pego está de volta porque a partir de amanhã começa a janela de plantio, né, Gustavo? É isso mesmo, viu, William? Começa amanhã essa janela de plantio para a primeira safra, desse algodão que é plantado, vai até o dia 15 de janeiro. E para as safras que são plantadas a partir do dia 15 de janeiro, essa janela de plantio vai até o dia 15 de março. O vazio sanitário, ele teve início no dia 20 de setembro. O objetivo é justamente controlar e prevenir o ataque do bicudo do algodeiro, que é o principal praga que ataca o algodão. A ADAPEC ressalta que os cotonicultores devem realizar o cadastramento junto à Agência de Defesa Agropecuária nas cidades onde há essa plantação dos algodões. E aí, respeitando essas datas, Para essa primeira safra tem que ser até o dia 15 de janeiro e posteriormente até o dia 15 de março. Lembrando que na safra de 2023, 2022, 2023, algumas cidades aqui do nosso estado foram destaque na produção de algodão. Entre elas, teve os municípios de Mateiros, de Anópolis, Campos Lindos e Tocantinha. Uma notícia boa aí para quem é produtor de algodão, que já pode então começar a plantar e, se Deus quiser, livre dessa praga que costuma atacar os algodões, William? Volto com você. Com certeza. Valeu. Obrigado, viu, Gustavo, pelas suas informações. Agora, 19h24, em instantes, a TV Anhanguera teve acesso à decisão que prendeu os 2 policiais militares investigados por envolvimento em sequestro e o alerta de temporais ao longo da semana emitido para todo o Tocantins. A TV Anhanguera teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão dos 2 policiais militares suspeitos de envolvimento no sequestro de um jovem de Paraíso. No documento, o juiz revela que a quebra do sigilo telefônico dos PMs resultou na suspeita de que eles tenham cometido outros crimes. O terço nas mãos é o símbolo da fé que mantém a dona Eva em pé há quase 100 dias.
desde que o neto dela, o jovem estudante e pedreiro Felipe Coelho Siqueira, de 21 anos, desapareceu. Todo dia eu rezo e peço a Deus. Quero encontrar ele onde ele estiver. E é o que parece que está difícil porque as pessoas ainda não falou, né? Na última quinta-feira, os policiais militares Felipe Augusto Lovato da Rocha e Ismael Nascimento da Conceição foram presos pela polícia suspeitos de envolvimento no caso. Essas imagens mostram o estudante sendo abordado e colocado dentro do carro de um dos policiais no dia 1º de agosto. Na sequência, o veículo foi visto entrando nessa estrada de chão e só voltou meia hora depois. A polícia já fez buscas em campo nessa área e também utilizando drones para monitorar o local de forma aérea, mas até agora não encontrou nenhum vestígio do paradeiro do Felipe. A TV Anhanguera teve acesso à decisão da Justiça que decretou a prisão preventiva dos PMs por tempo indeterminado. Em um trecho, o juiz José Ribamar afirma que é evidente o abalo à ordem pública, uma vez que está configurado o crime de sequestro e que tudo leva a crer que, neste momento, já se trate de homicídio e ocultação de cadáver. Além disso, a partir da quebra de sigilo telefônico dos suspeitos, foram descobertos crimes como o tráfico de drogas e a tortura. E, portanto, as provas estão no sentido de mostrar que se tratam de policiais militares que usam de sua função para praticar crimes desvinculados de sua profissão, o que justificam as prisões. Ainda segundo a decisão, os suspeitos usaram os sistemas públicos para pesquisar os nomes dos envolvidos na investigação e recursos da internet para verificar formas de ocultar ações que os relacionam aos crimes investigados, demonstrando o interesse no presente caso. Os militares estão presos no quartel da PM em Palmas. A defesa diz que ainda analisa o caso. Eu só tenho a dizer que eu ainda não conheço as provas colhidas do processo. Mas posso adiantar também que a denúncia e o inquérito policial vai restar infundado por inúmeros outros inquéritos que acusam militares nesse estado. Eu espero que nós possamos ter conhecimento do processo e fazermos aí um trabalho, como sempre fizemos, para demonstrarmos que a prisão não é necessária e que a acusação não honra a inteligência daqueles que estão fazendo. Apesar das prisões, a família do jovem desaparecido ainda espera uma resposta. Agora, cadê meu irmão? Cadê a justiça? Agora eu quero justiça. Eu quero que a justiça trabalhe, agora o jeito que é para trabalhar, que encontre meu irmão. Porque eu falei, eu fui atrás, fiz tudo que tinha que fazer para correr atrás do meu irmão. E agora eu quero meu irmão. A Polícia Militar manteve o posicionamento enviado na semana passada, onde diz que já havia instaurado um inquérito policial militar para apurar o caso, ainda em andamento, e que reafirma seu compromisso com a legalidade e imparcialidade no exercício de sua função pública. Depois do calorão que a gente viveu na última semana, foi demais da conta, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para os próximos dias. Vamos saber então o que a gente deve esperar ao vivo com ela, Jaqueline Teixeira. Boa noite para você. Oi, William, boa noite para você e a todos. William, a gente deve esperar chuva, bastante, inclusive. E olha que já começou a ventar, o clima agora na capital já está bem ameno. Olha só, a temperatura agora aqui em Palmas está aí por volta dos 28 graus. Eu falo do plano diretor norte aqui de Palmas. Segundo o IMET, há alertas de chuvas intensas, inclusive para hoje. No fim de semana, por exemplo, o Tocantins estava sob 3 alertas meteorológicos de onda de calor, de tempestade e de chuvas intensas. Agora, a previsão para essa semana em todo o Tocantins, principalmente para hoje e amanhã, terça-feira, é que todo o estado está sob um único aviso de chuvas intensas. Então, pode chover até 50 milímetros por dia, com ventos intensos, e aí a população deve ficar atenta, porque com a chuva deve ter também aí risco de falta de energia,
queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No fim de semana, por exemplo, teve até chuva de granizo aqui na região. Então, reforçando aí que a população deve ficar atenta por conta dessas chuvas que só pelo clima a gente sabe que de fato ela vem. E aí tem as tempestades, a chuva de granizo que a gente já viu também por aqui e os raios a gente tem comentado bastante também. E aí até reportagens já foram apresentadas aqui no JA2 sobre também essas ocorrências. William. Um temporalzão que caiu e prejudicou o pessoal lá do São João. Obrigado, viu, pelas suas informações, Jaqueline. Bom, você viu que tem muita chuva prevista ao longo dessa semana. Vamos aqui então para nossa previsão do tempo, detalhar como é que fica o clima também em cada região do nosso estado, né? A gente está aqui com informações do Instituto Nacional de Meteorologia e a gente percebe que existe um equilíbrio em todo o estado, onde pelo menos grande parte fica ali com 15 milímetros de chuva. Região norte, a máxima pode ser de 31, 33 na região oeste, ali no canto esquerdo da sua televisão. Região central, máxima de 31. Aqui na capital, por exemplo, a umidade do ar ela fica em 81%. E a gente pode perceber que a máxima da umidade, ela está praticamente todas estão ali acima dos 60%, o que é muito bom para a nossa saúde. Em Palmas, aqui o centro, na região central, fica em 81%. Na região leste, mínima de 24%, máxima de 31%. Lá na região sul, máxima de 31% também. E a única diferença na região sudeste, onde a máxima é de 30%, chove um pouco a mais do que nas outras regiões, registrando ali 25 milímetros. E tudo isso justamente por causa de toda essa chuvarada que está prevista para cair aqui no nosso estado. Nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a nossa última reportagem destaca a importância da educação na luta contra o preconceito. Ensinamentos que vão desde o resgate da cultura ao foco na autoestima. Uma simples sessão de fotos que virou mural na escola, mas que teve um grande impacto para o João Paulo. Ele aparece em alguns dos cliques feitos por um fotógrafo profissional. Uma oportunidade para despertar e valorizar raízes. Trabalhar a consciência negra tem uma importância, assim, porque traz a cultura do povo negro. Então, para aqueles que nem sempre têm acesso à informação, sempre é importante estar trazendo tal tipo de cultura, né? Trazer as culturas religiosas, musicais. Profissionais e estudantes da Escola Estadual Vale do Sol, em Palmas, foram clicados como parte da programação do Dia da Consciência Negra. A escola desenvolveu uma programação intensa de informações e debates que envolveu professores, alunos e outros servidores, como a Helenice, que trabalha na cozinha da escola. Ela, que viveu o preconceito e o racismo enquanto ainda era aluna, agora luta para mudar a realidade na escola onde trabalha. É resgatar a autoestima dos alunos, né? Desses alunos negros, né? Que têm uma autoestima não muito elevada, né? Que às vezes negam a raça, falando que eu não sou preta, eu sou marrom, eu sou parda, eu sou moreno. É claro que falar sobre racismo, preconceito e consciência negra é importante. Mas, acima disso, é preciso que o debate se transforme em ações o ano todo e não apenas ao longo de um dia ou de um mês. Não adianta só vir aqui reforçar o Dia da Consciência Negra hoje e durante o resto do ano propagar coisas que não cabem mais nesse cenário. Além de debates em sala de aula e atividades extras, professores da Universidade Federal do Tocantins também foram convidados para falar sobre o tema. O Dia da Consciência Negra é um momento, né, de se fazer essa ampla discussão na sociedade para a melhoria da qualidade de vida da nossa juventude negra e para a população negra como um todo. De acordo com o último censo do IBGE, 70% da população tocantinense é composta por pessoas negras. Se a maioria dessa comunidade não for ouvida e bem representada, os interesses desses tocantinenses nunca serão prioridade. É por isso que conhecer os direitos é tão importante e a base desse conhecimento passa pela escola. A iniciativa foi da professora de História da escola, com base na observação dos desafios que os próprios alunos enfrentam e nas necessidades que eles relatam em sala de aula. Em situações de racismo, por exemplo, de preconceito, eles se calam porque eles não têm essa consciência de que eles podem sim se defender. Então a autoestima, ela é o primeiro passo para que você se reconheça, tenha amor próprio, né? Se ame o suficiente para se defender de situações de dificuldade ou mesmo de criminalidade. Gente que descende de reis
e rainhas, de trabalhadores, donas de casa, comerciantes, agricultores, não de escravos, mas de pessoas escravizadas, que lutaram e ainda lutam por liberdade de verdade, conhecendo e contando a história. Foram trazidos reis, né, gente de classe ricos, né, inclusive, pessoas da alta sociedade, né, para ser escravizado aqui no Brasil, né, e infelizmente nem todo mundo conhece essa história, né, e essa questão de trabalhar o conhecimento da história do povo negro brasileiro é importante para a gente entender a nossa origem. Tem muita gente por aí que não conta a história verdadeira, né, então é uma forma da gente mostrar como realmente a história aconteceu. Eu fico por aqui. Para outras notícias, basta acessar o nosso portal G1 Tocantins. Vem aí, Fuzuê. Boa noite. Até amanhã. Assista agora a sua novela das 7, Fuzuê. Saboreie com Sadia. Chama a Sadia no Zap. No capítulo anterior, Dr. César enlouqueceria se ele visse isso tudo. Você lembra o tanto que ele se dedicou, né? Mas o